shows trouble. When you've only added misery to their strife, your concern is not to help the people. And I'll say again, though it's been often said, your concern is just to bring discomfort, my friend, and your Oi, a nossa teleaula de História Geral. You came down to this southern town last summer to show the folks a brand new way of life. But all you've shown the folks around here is trouble. And you've only added misery to their strife. Your concern is not to help the people. And I'll say again, though it's been often said, your concern is just to bring discomfort, my friend. And your policy is just a little red. Now ain't I right? Ain't you right? Ain't you right? It matters not to you how people suffer. And should they, you consider that a gain. You bring a lot of trouble to the town and then you leave. That's part of your communistic game. I detect a little communism. I can see it in the things you do. Communism, socialism, call it what you like. There's very little difference in the two. Now ain't I right? Ain't you right? Your followers sometimes have been a bearded, bathless bunch. There's even been a minister or two, a priest, a nun, a rabbi, and an educated man have listened and been taken in by you. All the country's full of two-faced politicians who encourage you with words that go like this. Burn your draft card if you like, it's good to disagree. That's a get-acquainted communistic kiss. Now ain't I right? Ain't you right? Ain't you right? One politician said it would be nice to send some blood and help the enemy in Vietnam. That's what he says, here's what I say, let's just keep the blood. Instead, let's send that politician man. Let's rid the country of the politicians who coddle tramps that march out in our street, protesting those who want to fight for freedom, my friend. This kind of leader makes our country weak. Now ain't I right? Ain't you right? Ain't you right? Let's look and find the strong and able leaders. It's time we found just how our neighbors stand. If we're to win this war with communism, let's fight it here as well as Vietnam. Let's rise as one and meet our obligations, so communistic boots will never trod across the fields of freedom that were given to us with the blessing of our great almighty God. Across the fields of freedom that were given to us with the blessing of our great almighty God. Ele era gordinho, bem-humorado, imensamente culto e gostava de tirar filósofos como Bernard Shaw do sério. Shaw o descreveu como um gênio colossal e ele se considerava um ortodoxo. Sobre a história humana, ele dizia: a aurora da história revela uma humanidade já civilizada. Talvez revele uma civilização já velha e, entre outras coisas mais importantes, revela a insensatez da maioria das generalizações acerca do período prévio e desconhecido quando a humanidade era realmente jovem. As duas primeiras sociedades sobre as quais temos algum registro detalhado e confiável são Babilônia e Egito. Acontece que as enormes e esplêndidas conquistas do gênio dos antigos depõem contra dois dos mais comuns e mais grosseiros pressupostos da cultura dos modernos. Se quisermos nos livrar
de metade das bobagens acerca de nômades e homens das cavernas e do velho da floresta, precisamos apenas olhar fixamente para os dois sólidos e estupendos fatos chamados Egito e Babilônia. Estas são as palavras de um trecho de O Homem Eterno, de Gilbert Chesterton, um dos autores britânicos mais respeitados na literatura mundial, cuja obra inspirou o grande C.S. Lewis a abandonar o ateísmo. Em geral, o mundo acadêmico atual não dá qualquer valor documental à Bíblia, mas a Bíblia, longe dos preconceitos que a rodeiam, teria algum valor histórico? Quando consideramos que a Bíblia contém história, apesar de não ser um livro de história, temos que ter a humildade de reconhecer que a pá da arqueologia descobriu muitas cidades e civilizações que antes eram anunciadas pela Bíblia, mas declaradas como mitológicas por seus críticos. Um bom exemplo são os hititas, chamados na Bíblia de heteus. Também podemos citar as descobertas históricas de Babilônia, Nínive e personagens que já eram descritos na Bíblia. Ao estudarmos o passado, se levarmos a sério os registros dos escritores clássicos, não estamos sendo inocentes de que estes escritos estão desprovidos de erros ou que não sejam tendenciosos, ou mesmo que seus documentos não tenham recebido acréscimos dos copistas. No entanto, quando consideramos os documentos de autores como Homero, pode-se encontrar origens históricas para o mito, como foi comprovado no caso da lendária Troia, achada durante o século XIX na costa do que hoje é a Turquia. Devemos compreender o momento e o contexto de homens como Heródoto, Joséfo, historiadores medievais, aproveitando informações que eles nos oferecem. Inocência seria acreditar que os modernos historiadores são isentos de suas crenças particulares e intenções profissionais. O estudo da mitologia comparada demonstra várias semelhanças não só nas crenças a respeito das divindades, como nas suas ideias sobre as origens. Como civilizações diferentes e até isoladas produziram os mesmos padrões, podemos citar os mitos do dilúvio, sempre com a história de uma família, um barco, animais e o juízo dos deuses sobre a maldade humana. Os mitos da origem do homem moldado do barro também muito difundidos. Os padrões são encontrados até no culto politeísta, por exemplo, deuses do trovão, conhecidos tanto entre os astecas e europeus. Argumentar-se-á que o homem primitivo temia o trovão e o adorou, mas como explicar que estes mitos sempre têm características semelhantes, como um deus do trovão combatendo uma serpente mítica? Como explicar que em muitos desses casos até o nome siga certa semelhança, como nesse caso Thor dos nórdicos, Taranis dos celtas, Tupã sul-americano, Tlaloc asteca? E por que todas estas mesmas divindades de povos tão afastados ecoam a lenda do antigo Marduk, deus babilônico do trovão? Até mesmo os antigos admitiram que adoravam os mesmos deuses com nomes diferentes e estabeleceram sincretismos e equivalências. Por exemplo, Zeus, grego, foi entendido de diversas formas em diversas culturas. No Egito ele foi identificado como Amon, na Babilônia ele era Marduk e em Roma tornou-se Júpiter. Odin nórdico foi considerado pelos romanos como Mercúrio e no Egito como Thoth. Muitos desses povos diziam que seus reis descendiam deles e alguns chegaram a supor que os deuses fossem, na verdade, ancestrais fundadores de grandes linhagens ou heróis do passado longínquo, cuja memória foi idolatrada, dando origem ao mito. No entanto,
O maior dos mistérios da mitologia comparada é o fato de antropólogos e arqueólogos nunca terem achado nenhuma civilização de ateus. Desde o homem pré-histórico, já encontramos ídolos, altares, rituais de sepultamento e amuletos. Entre as mitologias mais antigas conhecidas, sempre encontramos a figura de um Deus celestial, primordial e criador, cujo culto foi abandonado por considerá-lo grandioso demais e distante, dando lugar ao culto dos ancestrais e espíritos menores como intermediários entre o homem e o mundo espiritual. Entre outros mistérios da humanidade, um dos maiores é como surgiu a linguagem, já que ela não é natural e é aprendida. Observe, por exemplo, as variantes da palavra mãe em diversas línguas. As semelhanças mostram que todos estes povos, entendidos como indo-europeus, têm uma origem comum e, pasmem, a origem é no Oriente Médio. O estudo da arqueologia também nos proporciona a possibilidade de organizar cronologias, fatos e vestígios do passado. Os padrões arquitetônicos, o comércio e troca de artefatos estão desvendando o passado e cada vez mais mostrando culturas que se conheciam e interagiam desde os mais remotos tempos. Uma das formas mais interessantes de seguir as genealogias é tentar unir os dados que temos com as descobertas sobre o nosso código genético. Dentro desse estudo, é possível traçar as linhagens maternas pelo que chamamos de DNA mitocondrial, mas também é possível seguir as linhagens paternas pelo DNA do cromossomo Y. Podemos detectar grupos de características que são transmitidas de pai para filho. Certas mutações e características só podem ser compartilhadas com pessoas que têm um ancestral comum. Os geneticistas têm estudado as populações mundiais e restos arqueológicos e classificado as pessoas de acordo com essas características únicas e chamam isso de haplogrupos do DNA. Usando letras do alfabeto, eles dividem geneticamente as populações em grupos como Grupo A, Grupo R, Grupo J e assim por diante. Obviamente, a primeira coisa que percebemos é que não existem etnias e haplogrupos puros, mas todos os haplogrupos são aparentados, demonstrando uma origem comum. Outro fato é que a genética mostra que a humanidade passou por um efeito gargalo, quando a nossa raça foi quase aniquilada, o que mais uma vez combina muito com a Bíblia e as suas narrativas do Gênesis. A segunda coisa importante é que, embora alguns haplogrupos tenham determinadas características físicas comuns, nem sempre características de um haplogrupo genético são perceptíveis na forma física. Por exemplo, uma pessoa negra e uma branca podem ter o mesmo haplogrupo, quando duas brancas podem ter haplogrupos completamente diferentes, o que indica que as duas primeiras compartilham um determinado ancestral comum, enquanto as duas brancas não. Populações, obviamente, têm dentro de seu contingente haplogrupos diferentes, mas podem ter haplogrupos dominantes, o que indica sua origem e dominância. Às vezes, o processo de colonização, conquista ou isolamento cria e modifica os haplogrupos. Você pode descobrir muito sobre a pesquisa de haplogrupos pesquisando na Eupédia. O mais interessante é como podemos observar que a maioria dos haplogrupos se desenvolve de algum lugar do Oriente Médio e parte para o resto do mundo. Cada vez mais estamos chegando perto dos filhos de Noé. A proclamação da República é um marco na história do Brasil. Em 15 de novembro de 1889, é realizado um golpe militar. Dom Pedro II é destituído de seu cargo de imperador e a monarquia é substituída pela República. Os principais ícones da proclamação da República foram os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Após a proclamação, foi imposto no Brasil um governo provisório que durou até o ano de 1891. Nesse mesmo ano, era criada a Segunda Constituição Brasileira.
Deodoro da Fonseca acreditava na monarquia, porém também acreditava na ideia de que o Brasil precisava de um novo modelo de governo que reparasse as crises que o Império do Brasil sofria naquela época. Durante o governo provisório e República da Espada, houve diversas tentativas de restauração da monarquia, mas nenhuma obteve sucesso. Getúlio Vargas volta ao poder em 1950 através de eleições democráticas. Assim como ano passado, seu governo foi novamente alvo de oposições. Em 1955, haveria eleição presidencial e a campanha política contra Getúlio era preocupante. Através da Tribuna da Imprensa e União Democrática Nacional, Carlos Lacerda tornou-se um dos maiores inimigos de Getúlio. Em 5 de agosto de 1954, Carlos Lacerda sofre um atentado e um major da aeronáutica morre. Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Getúlio, foi considerado o mandante do atentado. Getúlio também foi culpado, perdeu apoio e foi pressionado a renunciar. Em 24 de agosto, após perder a esperança, Getúlio disse: "Só morto sairei do catete". Após isso, tirou a sua própria vida com um tiro no peito. Entre 1964 e 1985, durante o regime militar, houveram no Brasil diversas manifestações a favor e contra o governo militar. É nesse momento que grupos favoráveis ao governo militar e grupos de esquerda entram em conflitos diretos e indiretos. Sob a influência de partidos comunistas, brasileiros e soviéticos, a esquerda foi implementada de forma intensa no meio dos estudantes, que eram incorporados em movimentos de esquerda e que abrigavam em suas universidades outros membros, como forma de ajudá-los a fugir da polícia e do governo. A Batalha do Maria Antônia foi um dos principais conflitos políticos que ocorreram no regime militar. No dia 2 de outubro de 1968, os estudantes da USP e Mackenzie entraram em um conflito direto. A batalha durou até o dia seguinte, resultou a morte de um jovem e a parcial destruição do prédio da USP. Em março de 1945, no ano final da Segunda Guerra Mundial, os aliados já ocupavam boa parte do território alemão e batiam as portas de Berlim. O rápido avanço dos aliados sobre o Terceiro Reich fez com que, em 19 de março, Adolf Hitler assinasse o Decreto Nero, uma ordem de demolição e destruição de todos os edifícios e infraestruturas que pudessem ser capturadas pelos aliados durante a invasão da Alemanha. A ideia era não deixar para trás nenhuma tecnologia, estudos, infraestruturas e demais coisas que poderiam ser usadas pelos aliados. Albert Speer, que ficou responsável pela execução do decreto, era totalmente contra, pois acreditava que tal destruição prejudicaria a Alemanha depois da guerra. Por este motivo, tentou convencer generais e políticos a não realizarem tal tarefa. Ele conseguiu e o projeto de decreto não foi realizado. Após o término da Segunda Guerra Mundial, os países vencedores assinaram tratados e acordos que ditaram o futuro da Alemanha. É nesse momento que a Alemanha e Berlim são ocupadas e divididas em zonas de influência. Por consequência da Guerra Fria, essas zonas de influência passaram a representar a bipolaridade política dessa guerra, e a partir disso, a Alemanha e Berlim são divididas em ocidental capitalista e oriental socialista. Devido a diversas falhas do socialismo aplicado no lado oriental, milhares de pessoas começaram a abandonar a Alemanha e Berlim socialista, usando da Berlim ocidental, que era capitalista, como uma rota de fuga. O número de pessoas que abandonaram o lado socialista era inaceitável, e assim, em 1961, os socialistas construíram um muro cercando toda a Berlim ocidental. O Muro de Berlim ficou de pé por 28 anos e se tornou símbolo da Guerra Fria. Desde a eleição de 1950, Carlos Lacerda já liderava a oposição contra o governo de Getúlio Vargas. Através de seu jornal, Tribuna da Imprensa, e do partido União Democrática Nacional, Carlos tornou-se um importante jornalista e político. Seu jornal era a principal fonte de citações e manifestações contra Getúlio. Devido a muitas ameaças, alguns militares da aeronáutica decidiram proteger Carlos Lacerda. Na noite de 5 de agosto de 1954, Carlos sofre um atentado.
O major da aeronáutica que o acompanhava foi atingido por tiros e morreu. Após inquéritos feitos pela aeronáutica e forças de segurança, descobriu-se que Crimélio Eibes, membro da guarda pessoal de Getúlio, participou do ataque. Assim, Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Getúlio, foi considerado o mandante do atentado. O Pacto Molotov-Ribbentrop, assinado em 23 de agosto de 1939, foi mais que um simples acordo de não agressão entre a União Soviética e a Alemanha nazista. Era também uma parceria de invasão e divisão da Polônia. A invasão alemã da Polônia, em 1 de setembro de 1939, marcou o início da Segunda Guerra Mundial. Outras nações também estavam nos planos de invasão. O acordo previa a ocupação e divisão da Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia e Romênia. Além da não agressão, invasões e ocupações, o pacto também previa acordos comerciais e econômicos e ajuda mútua. O pacto tinha uma validade de 10 anos, mas em 22 de junho de 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, o pacto foi quebrado quando Adolf Hitler ordenou uma ofensiva contra a União Soviética, que ficou conhecida por Operação Barbarossa. O que alemães, indianos e iranianos têm em comum? Embora o termo ariano tenha vários significados e contextos, o uso que faremos aqui refere-se a um subgrupo de indo-europeus que se estabeleceu no Planalto iraniano no final do terceiro milênio a.C. Seu marcador genético foi o DNA paterno R1A, descendentes de caçadores paleolíticos. Eles se instalaram ao sul da Rússia e norte do Mar Negro, onde, ao lado de seus irmãos do haplogrupo R1b, desenvolveram um povo da Era dos Metais. Cavaleiros e indo-europeus formariam impérios em lugares tão opostos quanto a Alemanha ou a Índia. Esta é a busca a partir de Gênesis 10 e as linhagens de Noé para encontrar seus descendentes. Veremos neste vídeo como os germânicos e iranianos desfrutaram de ancestrais comuns na mesma região descrita pelos relatos bíblicos. Entretanto, para compreender este vídeo, você precisa ver os outros vídeos da série Ancestrais aqui no canal Observatório 7. Deixaremos links e bibliografias nas descrições. Ajude-nos curtindo e compartilhando esse vídeo e os outros para que outros possam se inscrever também neste canal. Acione o sino de notificações para receber os próximos episódios de Ancestrais. Então, mas se você olhar bem, mas eu acho que é até ali da natureza, né? Não é uma coisa nova, né? A primeira destas culturas relacionadas ao haplogrupo genético R1A foi conhecida como Yamna, uma cultura pastoril das estepes, criadores de ovelhas, cavaleiros e utilitários do carro de boi. Usavam ferramentas de cobre, cerâmica decorada com cordões e enterravam seus mortos em kurgans. Seus mortos, postos com joelhos dobrados e cobertos com ocre, também são encontrados com seus vagões repletos de ofertas, animais e gado, cavalos e ovelhas. Aparentemente, entre R1A encontra-se muito mais o cabelo loiro e pode ter ocorrido entre eles a sua origem. Ao leste das montanhas Urais, um grupo R1A de pastores nômades desenvolveu a cultura Abachevo.
desde o Volga até os Urais. Uma cultura descendente da cerâmica de cordões das florestas do norte russo. Também encontramos a cultura poltávica, que precedeu a cultura sintashta, 2100 a 1800 a.C., considerada como ancestral das línguas indo-iranianas. Espalhou-se pela Europa e Ásia com tecnologia do bronze. Eles começaram com o cobre e chegaram à produção industrial que exportava metal para a Báctria, na Ásia Central. Em meados de 2000 a.C., os indo-arianos, um grupo geneticamente diversificado, unido por uma língua e cultura comum, migrou absorvendo culturas do Vale do Indo. Esta etnia chamou a si mesma de Ária, ou nobres, de onde vem o termo arianos. Seus descendentes deram origens a várias linhagens, inclusive os persas, atuais iranianos, que preservam no nome de seu país o título ariano até os dias de hoje. Em 1700 a.C., os indo-iranianos rumaram para a Mudária, no centro da Ásia, em culturas de agricultura irrigada e seguindo para o sul pelo Baluquistão, progredindo através do Indo-Kush até tomar o subcontinente indiano até meados de 500 a.C. Os textos védicos contam que eles combateram um povo que chamaram de Dácia, a civilização do Indo, descritos como de pele negra, sem nariz e adoradores do culto fálico. O Rig Veda também descreve outro inimigo chamado Pani, ladrões de vacas que rejeitavam o culto védico. Nas margens do rio Ravi, Ariupiuia, certamente Ararapa, dos quais os textos védicos falam de ruínas habitadas por feiticeiros. Os caras me confundem. Os caras me confundem. Confundem ele comigo. Bom, e aí, então vamos lá. Enquanto isso, um grupo atravessando a Ásia Central foi em direção à China, onde encontraram-se misteriosas múmias loiras, as múmias de Tarim. R1A1 é o marcador genético encontrado nas múmias de Tarim. Os modernos habitantes de Tarim pertencem a ramos R1A e R1B, sendo que 7 homens das múmias de cabelos claros da bacia de Tarim responderam positivamente ao marcador genético R1A. Estas múmias mostraram que no passado remoto, povos da estepe já montavam cavalos e intercambiavam com o Oriente. As culturas indo-iranianas não pararam. Alguns deles foram combater a Síria com carros de guerra e se tornaram os governantes Mitanni. Outros da cultura Andronovo foram para o Planalto originando os partos e os persas. Nas estepes em direção à Europa, muitos deles se misturaram a Magog e Tiras, formando citas e sarmatas. Ao norte, eles se fundiram com tribos locais, formando bálticos e eslavos. No entanto, sua migração em direção às florestas do norte da Europa dariam origem às suas mais famosas etnias. A primeira expansão em direção à Europa do haplogrupo genético R1A foi na cultura de cerâmica de cordão, no ramo germânico, também conhecida como cultura do machado de batalha. Acredita-se que por volta de 4000 a.C., saídos da cultura Yamna, um grupo R1A seguiu a migração R1B pelo Danúbio e subiu às florestas do norte, onde iniciou mais tarde a Idade do Bronze Nórdica, fundindo-se aos moradores locais. Sua marca seria o machado de batalha, do qual foram encontrados centenas, uma lembrança do antigo Thor, que deve ter ganho o aspecto de deus do trovão com os indo-europeus que já tinham este conceito com respeito ao seu deus celestial. A seguir, encontramos o marcador genético R1A entre a Era do Bronze ao chegar na Escandinávia. Esta terra, descrita pelos historiadores antigos sempre como uma ilha, é mencionada a primeira vez por Plínio o Velho como Scândia.
Este será um nome popular no norte da Europa e parece relacionado com Ascânia, região na Saxônia que dá nome à casa de Ascânia, da antiga nobreza alemã. Jordanes, em sua História dos Godos, descreve os povos de Skadanza, o norte da Europa, no qual ele menciona tribos da Lapônia e cita os suecos, dinamarqueses e a Gotland, a terra dos godos. Então, de onde surgiu o nome Escandinávia? Existem muitas tentativas de encontrar uma origem linguística para a palavra Escandinávia, mas talvez o óbvio tenha sido ignorado por simplesmente preconceito. Conectando a tradição judaica de chamar os judeus do norte da Europa de Askenazi, em referência à tradição na qual Askenaz, filho de Gomer, neto de Noé, teria ido para estas terras, a Escandinávia ou Skadans, então o termo Escandinávia pode ter se originado em Askenaz. Depois de séculos de assimilação, mescla cultural, longe dos primeiros germânicos serem uma raça pura, como a mentira da propaganda nazista tentou difundir através das ideias ocultistas de Helena Blavatsky ou do racismo de Alfred Rosenberg, o idealizador do nazismo, na verdade, o povo alemão foi produto de um híbrido entre pessoas de haplogrupo R1b e R1a, proto-celtas e arianos, que misturaram-se com o haplogrupo genético I, de povos vindos de Magog e Tiras, que haviam sobrevivido à Era do Gelo e moravam nas florestas do norte como caçadores Cro-Magnon durante a pré-história. Séculos mais tarde, a Era do Gelo findou, a expansão dos indo-europeus começou e quando chegaram à Escandinávia e às florestas do norte, misturaram-se com os locais formando novas tribos. Bem tardiamente, lá por volta de 500 a.C., quando a Índia está sendo dominada pelos invasores arianos que migraram ao Oriente, no norte da Europa, fruto da fusão dos indo-europeus com caçadores e agricultores locais, surge a língua germânica. Germânicos e celtas se desenvolveram entre o centro e norte da Europa, enquanto mais ao norte ficaram haplogrupos genéticos I, de linhagem mais antiga dos caçadores locais que formaram os nórdicos. Séculos mais tarde, após a queda de Roma, chamados de bárbaros, estas tribos de germânicos e de homens do norte migraram por toda a Europa, ajudando a formar os futuros países e povos da Europa. Não perca os próximos episódios de Ancestrais para descobrir um pouco mais sobre os rumos dos descendentes de Noé. Você acompanha esta série aqui no canal Observatório 7. O que alemães, indianos e iranianos têm em comum? Embora o termo ariano tenha vários significados e contextos, o uso que faremos aqui refere-se a um subgrupo de indo-europeus que se estabeleceu no Planalto iraniano no final do terceiro milênio a.C. Seu marcador genético foi o DNA paterno R1A, descendentes de caçadores paleolíticos. Eles se instalaram ao sul da Rússia e norte do Mar Negro, onde, ao lado de seus irmãos do haplogrupo R1b, desenvolveram um povo da Era dos Metais, cavaleiros e indo-europeus. Formariam impérios em lugares tão opostos quanto a Alemanha ou a Índia. Esta é a busca a partir de Gênesis 10 e as linhagens de Noé para encontrar seus descendentes. Veremos neste vídeo como os germânicos e iranianos desfrutaram de ancestrais comuns na mesma região descrita pelos relatos bíblicos. Entretanto, para compreender este vídeo, você precisa ver os outros vídeos da série Ancestrais aqui no canal Observatório 7. Deixaremos links e bibliografias nas descrições.
Ajude-nos curtindo e compartilhando esse vídeo e os outros, para que outros possam se inscrever também neste canal. Acione o sino de notificações para receber os próximos episódios de Ancestral. A primeira destas culturas relacionadas ao haplogrupo genético R1A foi conhecida como Yamna, uma cultura pastoril das estepes, criadores de ovelhas, cavaleiros e utilitários do carro de boi. Usavam ferramentas de cobre, cerâmica decorada com cordões e enterravam os seus mortos em kurgans. Seus mortos, postos com joelhos dobrados e cobertos com ocre, também são encontrados com seus vagões repletos de ofertas, animais e gado, cavalos e ovelhas. Aparentemente, entre R1A encontra-se muito mais o cabelo loiro e pode ter ocorrido entre eles a sua origem. Ao leste das montanhas Urais, um grupo R1A de pastores nômades desenvolveu a cultura Abachevo, desde o Volga até os Urais. Uma cultura descendente da cerâmica de cordões das florestas do norte russo. Também encontramos a cultura Poltávica, que precedeu a cultura Sintashta, 2100 a 1800 a.C., considerada como ancestral das línguas indo-iranianas. Espalhou-se pela Europa e Ásia com tecnologia do bronze. Eles começaram com o cobre e chegaram à produção industrial que exportava metal para a Báctria, na Ásia Central. Em meados de 2000 a.C., os indo-arianos, um grupo geneticamente diversificado, unido por uma língua e cultura comum, migrou absorvendo culturas do Vale do Indo. Esta etnia chamou a si mesma de Ária, ou nobres, de onde vem o termo arianos. Seus descendentes deram origens a várias linhagens, inclusive os persas, atuais iranianos, que preservam no nome de seu país o título ariano até os dias de hoje. Em 1700 a.C., os indo-iranianos rumaram para a Mudária, no centro da Ásia, em culturas de agricultura irrigada e seguindo para o sul pelo Baluquistão, progredindo através do Indo-Kush até tomar o subcontinente indiano até meados de 500 a.C. Os textos védicos contam que eles combateram um povo que chamaram de Dácia, a civilização do Indo, descritos como de pele negra, sem nariz e adoradores do culto fálico. O Rig Veda também descreve outro inimigo chamado Pani, ladrões de vacas que rejeitavam o culto védico. Nas margens do rio Ravi, Ariupiuia, certamente Ararapa, dos quais os textos védicos falam de ruínas habitadas por feiticeiros. Enquanto isso, um grupo atravessando a Ásia Central foi em direção à China, onde encontraram-se misteriosas múmias loiras, as múmias de Tarim. R1A1 é o marcador genético encontrado nas múmias de Tarim. Os modernos habitantes de Tarim pertencem a ramos R1A e R1B,
sendo que 7 homens das múmias de cabelos claros da bacia de Tarim responderam positivamente ao marcador genético R1A. Estas múmias mostraram que no passado remoto, povos da estepe já montavam cavalos e intercambiavam com o Oriente. As culturas indo-iranianas não pararam. Alguns deles foram combater a Síria com carros de guerra e se tornaram os governantes Mitanni. Outros da cultura Andronovo foram para o Planalto originando os partos e os persas. Nas estepes em direção à Europa, muitos deles se misturaram a Magog e Tiras, formando citas e samartas. Ao norte, eles se fundiram com tribos locais, formando bálticos e eslavos. No entanto, sua migração em direção às florestas do norte da Europa dariam origem às suas mais famosas etnias. A primeira expansão em direção à Europa do haplogrupo genético R1A foi na cultura de cerâmica de cordão, no ramo germânico, também conhecida como cultura do machado de batalha. Acredita-se que por volta de 4000 a.C., saídos da cultura Yamna, um grupo R1A seguiu a migração R1B pelo Danúbio e subiu às florestas do norte, onde iniciou mais tarde a Idade do Bronze Nórdica, fundindo-se aos moradores locais. Sua marca seria o machado de batalha, do qual foram encontrados centenas, uma lembrança do antigo Thor, que deve ter ganho o aspecto de deus do trovão com os indo-europeus que já tinham este conceito com respeito ao seu deus celestial. A seguir, encontramos o marcador genético R1A entre a Era do Bronze ao chegar na Escandinávia. Esta terra, descrita pelos historiadores antigos sempre como uma ilha, é mencionada a primeira vez por Plínio o Velho como Scândia. Este será um nome popular no norte da Europa e parece relacionado com Ascânia, região na Saxônia que dá nome à casa de Ascânia, da antiga nobreza alemã. Jordanes, em sua História dos Godos, descreve os povos de Skadanza, o norte da Europa, no qual ele menciona tribos da Lapônia e cita os suecos, dinamarqueses e a Gotland, a terra dos godos. Então, de onde surgiu o nome Escandinávia? Existem muitas tentativas de encontrar uma origem linguística para a palavra Escandinávia, mas talvez o óbvio tenha sido ignorado por simplesmente preconceito. Conectando a tradição judaica de chamar os judeus do norte da Europa de Askenazi, em referência à tradição na qual Askenaz, filho de Gomer, neto de Noé, teria ido para estas terras, a Escandinávia ou Skadans, então o termo Escandinávia pode ter se originado em Askenaz. Depois de séculos de assimilação, mescla cultural, longe dos primeiros germânicos serem uma raça pura, como a mentira da propaganda nazista tentou difundir através das ideias ocultistas de Helena Blavatsky, ou do racismo de Alfred Rosenberg, idealizador do nazismo, na verdade, o povo alemão foi produto de um híbrido entre pessoas de haplogrupo R1b e R1a, proto-celtas e arianos, que misturaram-se com o haplogrupo genético I, de povos vindos de Magog e Tiras, que haviam sobrevivido à Era do Gelo e moravam nas florestas do norte como caçadores Cro-Magnon durante a pré-história. Séculos mais tarde, a Era do Gelo findou, a expansão dos indo-europeus começou e quando chegaram à Escandinávia e às florestas do norte, misturaram-se com os locais formando novas tribos. Bem tardiamente, lá por volta de 500 a.C., quando a Índia está sendo dominada pelos invasores arianos que migraram ao Oriente, no norte da Europa, fruto da fusão dos indo-europeus com caçadores e agricultores locais, surge a língua germânica. Germânicos e celtas se desenvolveram entre o centro e norte da Europa,
enquanto mais ao norte ficaram haplogrupos genéticos I, de linhagem mais antiga dos caçadores locais que formaram os nórdicos. Séculos mais tarde, após a queda de Roma, chamados de bárbaros, estas tribos de germânicos e de homens do norte migraram por toda a Europa, ajudando a formar os futuros países e povos da Europa. Não perca os próximos episódios de Ancestrais para descobrir um pouco mais sobre os rumos dos descendentes de Noé. Você acompanha esta série aqui no canal Observatório 7. Análises feitas nos restos de um menino siberiano da Era do Gelo sugerem que cerca de 1/3 da ascendência dos nativos americanos veio de uma população antiga relacionada aos europeus. Ao analisar os genes desse garoto encontrado em 1920, perto da aldeia de Malta, ao longo do rio Balaia, constatou-se que ele tinha uma conexão entre ameríndios e europeus. Não parecia ter uma afinidade genética com chineses e orientais. No entanto, os nativos americanos atuais estão mais relacionados aos chineses, coreanos e japoneses e a populações da Ásia Oriental. Então, tendo em vista que os nativos americanos traçam suas linhagens do menino de Malta, precisava-se encontrar uma resposta para suas diferenças em relação aos orientais. A solução mais óbvia seria que a tribo do menino de Malta vivia na Sibéria e era descendente dos mesmos ancestrais dos europeus, sendo que mais tarde os descendentes de sua tribo migraram para o leste, encontrando com linhagens dos orientais e se mesclando a estes. Este fascinante mistério que revela a origem de asiáticos e americanos encontra um incrível paralelo com as tradições a respeito de Togarma, filho de Gomer, neto de Jafé e bisneto de Noé. Mas antes de nossa investigação continuar, lembramos você que nas descrições desse vídeo você encontra links e livros onde você pode expandir a sua pesquisa. Para entender melhor esse vídeo, lembre que ele é parte de uma série intitulada Ancestrais, produzida aqui pelo canal Observatório 7. Assista aos vídeos anteriores, depois participe conosco deixando sua curtida, indicando aos amigos e inscrevendo-se em nosso canal. Lembre de acionar o sino de notificações para receber os próximos vídeos desta série. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Ezequiel 38, verso 6. O texto do profeta Ezequiel aponta para Togarma como pai de muitos povos no extremo norte, o que localiza seus descendentes na Sibéria e responde a questões sobre de onde vieram todos os asiáticos. Diferentes tradições apontam que Togarma teve 10 filhos, príncipes das nações da Ásia, envolvendo turcos e siberianos. Entre essas tradições, temos a tradição armênia, que remonta seu povo a um dos descendentes de Togarma. Também há a tradição medieval do rabino Joseph Ben Gurion, e também a tradição khazar judaica, uma tribo turca que vivia na Ásia e converteu-se ao judaísmo. Estas versões encontram enormes semelhanças entre si, tanto quanto aos nomes quanto o número de filhos.
De fato, as genealogias tanto de Gênesis quanto das diferentes tradições apontam para Togarma como ancestral dos povos turcos e siberianos. Os asiáticos encontram sua expressão no marcador genético masculino NO, que dividiu-se em N, marcando as tribos siberianas, e O, encontrado nas tribos do Oriente. Se queremos entender de onde vieram os asiáticos, precisamos compreender que aqueles caçadores de mamutes que sobreviveram à Era do Gelo eram de um grupo como o do menino de Malta, ou seja, aparentados com os europeus. Gomer, filho de Jafé, era pai de Askenaz, pai dos indo-europeus. Mas também era pai de Togarma, cuja tradição se